Brasil e do planeta Shalom. O ciclo de palestras Retorno ao Judaísmo, na sua primeira edição, está começando. O Retorno ao Judaísmo, a Associação Israelita Brasileira Beit Tucuruvi, tem por missão reunir aquelas pessoas que desejam ligar-se ao judaísmo ou ainda religar-se ao judaísmo, mesmo após séculos de afastamento desses vínculos, da mesma forma como a perda da identidade nacional ocorrida com a destruição do segundo templo no ano 70 da Era Comum e a disseminação do povo judeu pelos domínios do Império Romano. A Inquisição, ocorrida no século XV na Península Ibérica, fez com que, mais uma vez, comunidades judaicas inteiras fossem obrigadas a converter-se ao serem expulsas de uma terra que era tão sua como de seus algozes. Os judeus estavam na Espanha desde o século I da Era Comum. A Inquisição, também chamada de Holocausto Sefaradi, é um dos mais importantes eventos da história da humanidade, pois influenciou notavelmente países como Holanda, Bélgica, França, Inglaterra, Turquia, Grécia, direta e indiretamente a Europa Oriental, o Oriente Médio e o Novo Mundo, este diretamente. A palavra Sfarad, que em hebraico significa Espanha, provém do termo Sefer, que quer dizer livro. Desta mesma raiz, temos a palavra Mispar, que quer dizer número. Antiga premonição do sábio livro do Talmud, que em hebraico quer dizer estudo, mostra que há milênios já havia sido determinado que na Península Ibérica, ou seja, Sfarad, Espanha, seria criada uma civilização monumental, onde livro, Sefer, e número, Mispar, num amálgama sob inspiração superior, nasceria um dos pontos altos da civilização humana. Seus agentes, judeus e árabes, ambos sacrificados pela Inquisição. As perseguições religiosas não são exclusivas do povo de Moisés, mas talvez tenha sido este povo o mais perseguido e provavelmente o menos compreendido em toda a história. Sua resistência ao extermínio físico, cultural e espiritual afrontou líderes e impérios. Nem Amaleque, nem Nabucodonosor, nem Tito e nem Hitler, símbolos representativos da intolerância através dos séculos, conseguiram destruir esta herança impalpável que funcionou como uma espécie de pátria portátil. O livro dos livros, a Torá, ética, moral, direitos sociais e humanos, medicina, dietética, base comportamental, pregando em uníssono o uno, o único e o indivisível. O povo judeu foi barbaramente perseguido por uma série interminável de fatores aliados ou não. Contra ele, levantou-se a injúria da crucificação, numa época em que a potência imperial mandatária, como todas quais da história, temia o risco de uma revolta popular surgida no seio da sociedade pobre e, mais ainda, empobrecida. Em todos os países e regiões onde os judeus habitaram, a história registra desenvolvimento integrado, sobretudo ambiental. Por não ingerir carne suína, os judeus não criavam animal. Assim sendo, viviam em águas límpidas, de onde saíam os peixes cobertos por escamas, permitidos pela lei dietética da Torá, pois são os primeiros a morrer quando a água carece de oxigênio. A lei proíbe a ingestão de sangue animal, mesmo que há 3.500 anos não existissem laboratórios e microscópios. Assim sendo, um número considerável de infecções letais não atingiam o povo judeu, o que ocasionou uma pecha de bruxaria. O abate ritual divulgado pela Torá informa que desde 3.500 anos, as artérias carótidas que levam o sangue ao cérebro dos animais, ao serem seccionadas por instrumento exclusivo,
Em apenas 2 segundos, o animal perde totalmente a consciência, ou seja, sem dor nem sofrimento, não havendo uma transmissão de energia pré-morte do animal sacrificado. Isso, obviamente, existe até hoje. O Instituto Technion de Haifa, Israel, reuniu cientistas de vários países e demonstrou a assertiva da lei milenar. A circuncisão efetuada em recém-nascidos com 8 dias de vida, além de evitar a fimose, evitou historicamente a propagação de doenças sexualmente transmissíveis. Verdadeiros anjos da morte para a época. A lei da Torá proíbe o relacionamento sexual em período menstrual, de per si explicativo. Numa época em que a profilaxia era desconhecida, não havendo água corrente, a não lavagem das mãos fazia com que se acomodassem sob as unhas colônias de bactérias, obviamente causadoras de infecções letais. Há no ritual judaico a lavagem das mãos, conhecida como netilat yadayim, a água derramada de cima para baixo, passando pelas unhas. Tais medidas dietéticas e rituais evitavam a mortandade precoce, fazendo com que a população judaica proliferasse. No que tange ao comportamento civil, os contenciosos eram arbitrados pelos rabinos, obviamente os artigos legais da Torá. Praticamente, a história não registra assassinatos no seio das populações judaicas. O judeu foi barbaramente perseguido por desejar preservar sua identidade, seus ritos, seus costumes, sua criatividade e sua inteligência. Um édito papal da Idade Média o proibiu de ser cavaleiro, agricultor, soldado, isso em meados da Idade Média. Restou-lhe o comércio, às vezes premidos pelas circunstâncias até o chamado subcomércio. Restou-lhe o ofício de negociar dinheiro, valores, pedras preciosas e metais. Foi barbaramente perseguido também e obviamente por isso. Tentou-se, através desses atos persecutórios, extirpar a sua dignidade. Porém, há um oásis nesse deserto. O abade Bernardo de Clairvaux, Bernardo de Claraval, que foi o mentor do condado portugalense em 1140, foi o criador da Ordem da Santa Cruz dos Templários e, questionado acerca das altas taxas de juros cobrados por financistas judeus, retrucou dizendo: vocês já viram as taxas cobradas por financistas cristãos? Este o São Bernardo. Talvez o diferente tenha incomodado os círculos de poder encastelados nas catedrais e basílicas que durante quase 1500 anos, o período entre a queda do Império Romano Ocidental e a Revolução Francesa, ditaram o poder temporal, utilizando a religião, a crença, a fé, o desconhecimento e a ignorância das populações para descartar concorrentes e adversários. O judeu foi severamente acusado por ser negocista e financista, mas quem utilizou a religião para acúmulo de metais preciosos não foi o judeu, mas sim os seus algozes diretos. A Inquisição é, seguramente, o prolongamento da Idade das Trevas. Em artigo publicado há cerca de 2 anos no jornal Folha de São Paulo, o economista Henrique Meirelles, atual ministro da Fazenda, faz alusão à burocracia estatal dos países latino-americanos. A burocracia nas colônias espanholas e portuguesas foi causada pela Inquisição. Quando nas colônias citadas descobriram-se ouro, prata e diamantes, houve a necessidade de uma administração abrangente, com toda uma rede hierarquizada que permitisse aos respectivos governos o completo domínio do sistema, desde a extração, a manipulação, a logística, a custódia e o comércio das riquezas. A Inquisição, que já havia montado tal rede, ditou as normas tais que, quando esgotaram-se as jazidas, permaneceu o gigantesco polvo tentacular, indo até os dias atuais. Não
havendo mais jazidas, judeus árabes e protestantes, não representando mais perigo ao establishment, o polvo tentacular para seguir no poder imaginou que os males sociais, familiares, entre outros, devessem ser extirpados por meio da denúncia. O teor da veracidade ou da justiça era determinado pelos agentes inquisitoriais, membros naturais desta gigantesca malha burocrática, uma casta com poder de vida ou morte. Talvez tenhamos a necessidade de mais de 200 ou 300 anos poder entender como extirpar a burocracia corruptiva. Fora dos assassinatos, torturas e esmagamento do pensamento, a burocracia corruptiva é uma das trágicas heranças da Inquisição. O tráfico negreiro esteve amplamente conectado a esse monstro. O tráfico negreiro estava articulado desde Salvador pela arquidiocese local, influindo decisivamente sobre o Recife, Rio de Janeiro e colônias portuguesas na África, de onde milhões de africanos foram embarcados para o Brasil. Cabe uma indagação. A Espanha não possui colônias no continente africano. Como então surgem escravos negros nas colônias espanholas latino-americanas? Estudos recentes do professor brasileiro Luiz Felipe Coutinho, realizados na Universidade Sorbonne de Paris, dão conta que havia um cartel entre traficantes portugueses e espanhóis, cujo ativo financeiro constituía-se no escravo africano. Por trás desse tráfico estava a Inquisição e sua máquina burocrática repressiva. A história com as cartas, ela não mente jamais. O Brasil é o único país do mundo onde ocorreu a Inquisição portuguesa. No capítulo a este tema, Inquisição no Brasil, trataremos detalhadamente de como as coisas ocorreram no nosso país. Vamos tratar da genealogia, de hábitos, costumes, de populações brasileiras do Maranhão, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O Brasil carrega a história do cristão novo, ou seja, do judeu forçosamente converso, para não ir para a fogueira ou para a sala de torturas no Palácio dos Estados em Lisboa. O notável padre jesuíta Antônio Vieira enfrentou o interrogatório do Santo Ofício em Lisboa. Quando falamos a irmãos brasileiros acerca do Holocausto nazista e mencionamos nomes como Rosenthal, Fishman ou Feigenbaum, nota-se evidentemente um pesar. Mas quando abordamos o Holocausto sefaradi e mencionamos nomes como Cardoso, Oliveira, Pereira, Coelho, afloram lágrimas. O Brasil é parte da grande história universal. Quando nos referimos ao retorno ao judaísmo, aflora-nos a ideia que as pessoas estão inquietas, refletindo, possivelmente revendo o passado de seus ancestrais, questionando-se acerca de sua existência. Uma pergunta clássica: será que eu sou judeu? E se eu sou de fato, por que durante tanto tempo este sentimento ficou submerso? Mas, afinal de contas, o que é ser judeu? Será que eu posso sentir-me judeu sem ter a necessidade de cumprir as 613 mitzvot, os sacramentos da religião mosaica? Será que para sentir-se judeu há necessidade de frequentar uma sinagoga? Se uma pessoa possui o sentimento de ser judeu e não tendo nascido como tal, existiria a necessidade de conversão? Afinal, para que serve o processo de conversão, se a pessoa já se sente parte do judaísmo? Então, a questão é de conhecimento e identidade histórica. O problema é de escola, ou seja, estudar o judaísmo, conhecer a liturgia, cumprir algumas mitzvot mínimas, saber o que está passando ao seu redor. É fundamental que se conheça a história do judaísmo, uma história longa, um
Portanto, ciclotímica apresenta momentos de euforia e momentos de depressão. Saber, por exemplo, a influência da Torá, do Pentateuco, na formação deste povo, ou seja, desta crença e dessa vivência. Sua identificação com valores universais, como a ética, a moral ou a justiça social. Por que tantos filósofos que pregaram a justiça social, igualdade de direitos, são judeus ou descendentes diretos? Qual a relação dos 2000 anos de diáspora com a inquietude existencial e o desejo de consertar os erros do mundo? Será que a razão de ter sido povo eleito levou este povo a ser diferente? Uma pessoa que teve ancestrais judeus há 200 ou 300 anos e atualmente pratica outra religião ou religião nenhuma, como deve sentir-se quando comprova seus vínculos com o judaísmo? Existiria, quiçá, uma espécie de democracia religiosa convivendo harmoniosamente dentro de um mesmo ser humano? Como seria sentir-se ao mesmo tempo judeu e cristão? O rabino Henry Sobel costumava abordar esse contexto dizendo: fazemos parte da sociedade greco-judaico-cristã. No livro Israel, Nação Empreendedora, o prefácio é assinado pelo estadista Shimon Peres. Num determinado trecho, Shimon Peres diz: aqui não temos riquezas naturais. A terra de Israel é árida. Da aridez desse solo extraímos nossas riquezas. Vamos retornar à sociedade brasileira multidiversa, multirracial. Nesta enorme reserva humano-social, são aquelas pessoas que desejam ligar-se ou religar-se ao judaísmo. E para que estas pessoas, as quais estamos falando, que desejam ser parte ou apoiam o povo judeu, não importa seu nível cultural, social ou econômico, o vinho e o pão da santificação do Shabat são milenares. A maçã e o mel de nossas festas satisfazem a alma, o espírito e o pensamento. Nossa liturgia está ao alcance de todos. Ela é tão rica e tão multidiversa como a sociedade brasileira. Nós entoamos cânticos em hebraico, como fizeram os juízes, profetas e os sábios do Talmud. Nós aceitamos sugestões dessa sociedade multidiversa. Os salmos de Davi podem ser declamados. Rei Davi tocava lira, agora tocamos violão. Podemos citar os provérbios do rei Salomão, cujo significado flutua por decisões de estados e tribunais por todos os tempos. Problemas amorosos ou sentimentais podem ser resolvidos com joias, perfumes, flores, ou entoar ou declamar o cântico dos cânticos do rei Salomão, para todo e sempre, e é muito mais econômico. Atualmente, vocês poderão assistir pelo YouTube e Facebook falando sobre o retorno ao judaísmo. Programa de palestras pelas mídias sociais. É um dever transmitirmos este conhecimento gratuitamente, assim como é um dever ouvir as indagações das pessoas que desejam ser ouvidas sobre sua cultura ou seu interesse pelo judaísmo. Muitas vezes, as pessoas querem falar sobre judaísmo ou que se lhes indique literatura apropriada. Nossas palestras sobre o retorno ao judaísmo é uma espécie de travessia universal da história, desde o cisma do reino à destruição do primeiro templo, em 586 antes da Era Comum, a primeira diáspora até os dias atuais. Meu nome é Bernardo Jazen, estudei em Israel, tendo como mestres Shalom Rosenberg, da Universidade Hebraica de Jerusalém, especializado em filosofia do judaísmo e literatura rabínica. Eliezer Dalman, do Departamento de Cultura e Educação da Agência Judaica, Geografia Social, Humana e Física através da História. Chaim Avni, História do Sionismo. Yonah David, História Universal. Moshe Ness, História do Judaísmo. Yosef Brodsky, poeta e escritor.
David Niv, História do Sionismo e História Universal, da Universidade de Tel Aviv. Moshe Gold, Direitos e Deveres do Cidadão. Tive o prazer de ter sido discípulo direto de históricos líderes políticos israelenses, como Yaakov Meridor, Democracia, Esther Razil, Educação, Chaim Landau, Desenvolvimento e Relações Exteriores e, obviamente, Menachem Begin, Prêmio Nobel da Paz, primeiro-ministro, que convidou o presidente Anwar el-Sadat a visitar Jerusalém e logo em seguida o Acordo de Camp David, nos Estados Unidos, avalizado pelo presidente James Earl Carter, Jimmy Carter. Conta-se uma história real em que o presidente Carter chama Begin e diz: Mr. Begin, para falar com o Eterno aqui dos Estados Unidos é muito caro, pois estamos em longa distância. Begin diz: presidente Carter, não tenha problemas, venha a Jerusalém porque lá o telefonema é local. A todos, contamos com a sua audiência, internautas do Brasil e do planeta. Shalom.